Olá, tudo bom com vocês? Vamos continuar a nossa aula, voltando lá na página 54, ok? Onde começa a falar sobre a composição da população brasileira no capítulo 4. Capítulo 4, vou mostrar aqui para vocês. Ok, nosso capítulo 4. Porque voltando, nós começamos a entender um pouco sobre o histórico do crescimento populacional no Brasil. Falamos aí do crescimento da urbanização, ok? Citamos, né, a chegada dos portugueses, chegamos à chegada dos imigrantes para ajudar na agricultura, depois para ajudar nas indústrias. Vamos entender a composição da população brasileira, né? Como a população brasileira foi formada. Como eu falei para vocês, geografia e história andam lado a lado, certo? Então vamos voltar um pouco lá na história do Brasil. Como que se foi formando o povo brasileiro, né? O povo brasileiro é um dos mais miscigenados do mundo, né? Mais misturados do mundo. Nós temos brancos, negros. A nossa população, historicamente, ela vem lá no descobrimento, né? Mostrando essa mistura, essa miscigenação, essa mistura da população. Ok? Os brancos representados aí pelos europeus, né? Os indígenas, que aqui já existiam. Depois os negros chegaram com os escravos. Depois, muito depois, asiáticos. Então foram formando essas misturas. Mas qual é a base da formação? Então vamos voltar lá no descobrimento do Brasil para a gente descobrir a base da formação brasileira, da população brasileira. Na página 54, cita um pouco desse histórico para vocês, onde fala da chegada dos portugueses, né, que é a representação aí do branco, dos indígenas, que aqui já existiam, depois dos negros, né, com a chegada dos africanos, ou seja, a chegada dos escravos que vieram para o Brasil, que representa a parte negra dentro da história. Então, essa mistura do branco com o índio com negro, o negro com branco, fez essa miscigenação, essa mistura de raças, né, de etnias da população brasileira. Na página 55, já começa a citar para vocês o censo demográfico. O censo demográfico, ele foi criado para entender melhor a necessidade da população, ok? Ele fala aí, para que conheça mais sobre a população e como ela é composta, onde vivemos e é realizada algumas pesquisas sobre ela. Esse censo, né? Nós temos aí o IBGE, também que já foi citado para vocês, que realiza esse levantamento, essa pesquisa da população. Quantidades, né, de pessoas brancas, de pessoas negras, a quantidade da escolaridade entre essas pessoas, tá? Nós temos duas citações aqui na página 55, uma que fala sobre o histórico desse censo do IBGE, e depois ele cita para vocês um resultado do censo de 2010. Nós temos a tabela onde fala sobre o branco, negro, pardo, que é a mistura, tá? E fala aí dos anos 2000 a 2010 o resultado dessas pesquisas, ok? Do crescimento dessa população entre etnias e raças, ou seja, branco, negro, pardo, índio, beleza? Depois, nós vamos falar
do fluxo, né, migratório dessas pessoas dentro do território. Eu citei para vocês na aula passada que o crescimento populacional se deu não só com os imigrantes, né, mas também como a migração interna. Mas a migração interna ela vai ter o crescimento populacional nas regiões e não na diferenciação de etnias, ok? Qualquer dúvida pode me chamar lá no WhatsApp e me perguntar. Bom, o que é mais importante na aula de hoje? Nós já falamos sobre a população, já falamos sobre a formação dessa população, ok? Na aula passada eu já citei a página 59 para vocês, onde eu falo da distribuição da população. Quem não lembra, volta lá no videozinho da aula passada, que eu falo que os portugueses começaram, né, a distribuição populacional primeiro em todo o litoral. Eles colocaram fortes no litoral para que não houvesse, né, com medo de invasores e também para poder fixar a população no território. Então, na aula passada, nós já falamos um pouco dessa distribuição populacional pelo Brasil, ok? Nós temos na página 59 a leitura dessa aula, mas na aula passada eu já citei um pouco desse histórico. Quando a gente começou a falar da chegada dos portugueses, que eles primeiro, né, fixaram as suas moradias em toda a costa brasileira. Nessas moradias eles colocaram alguns fortes para defender as suas terras e ali com a criação desses fortes foram criando vilas, né? Então o território brasileiro, a distribuição populacional do Brasil veio da costa brasileira para o interior do território, ok? Bom, qual é o auge da aula de hoje? O auge da aula de hoje é a página 61, onde que a tia Dan pediu para que vocês fizessem uma pesquisa sobre as taxas, lembra? Taxa de natalidade, taxa de mortalidade, crescimento vegetativo, ok? Taxa de fecundidade. Quem ainda não fez é muito importante fazer para o entendimento dessas taxas. O que essas taxas vêm ensinar para a gente? Vêm mostrar para a gente? Essas taxas estão mostrando para a gente que em um determinado período, ou seja, durante aquela pesquisa realizada, o censo daquele ano, por exemplo, de 2010, de 2011, de 2019, de 2018, durante aquele tempo, durante aquele ano, foram realizadas pesquisas para saber quantas pessoas nasceram naquele ano, é a taxa de natalidade. Quantas pessoas morreram naquele ano, a taxa de mortalidade. Expectativa de vida, a expectativa de vida é quantos anos um brasileiro, por exemplo, porque vai ter diferença na pirâmide etária, que eu vou explicar agora o que é uma pirâmide etária. Quantos anos uma pessoa pode viver nos dias de hoje? Por quê? Vamos já explicar essa parte. Expectativa de vida. Tia Dan, mas a expectativa de vida, quantos anos uma pessoa pode viver, não é sempre a mesma? Não é independente? Em 1950, quer dizer, a pessoa não vivia a mesma coisa? Não. Por que não, gente? Vamos voltar, né? Pode perguntar para o vovô, para a vovó, para o papai, né? Como que era difícil, por exemplo, a mãe, né? A gravidez. Não tinha toda uma orientação que nós temos hoje. Hoje a mulher fica grávida, ela tem a orientação aí dos 9 meses, vitaminas que ela precisa tomar, toda uma orientação para ter um parto bom, para ter um parto saudável. Aí sente as dores, vai para o hospital, pode ter cesárea,
se não tiver como ter o filho parto normal. Isso é um dos exemplos. Água tratada. Será que lá no tempo da minha avó, por exemplo, ela tinha água tratada em casa? Ou ela tomava água de poço, né? Vacinas, remédios, postos de saúde, tudo isso é qualidade de vida. Então, essa qualidade de vida, ela veio durante algum tempo, saneamento básico, né? Isso faz com que durante algum tempo as pessoas vão viver mais, vão ter mais conhecimento, que elas precisam higienizar as verduras, as frutas, precisam ferver a água antes de beber, caso não tenha água filtrada, adequada para beber. Então, todo esse estilo de vida fez com que aumentasse a expectativa de vida, certo? Não existia postos de saúde. Antes, para ganhar neném era parteira, não tinha parto em hospitais, né? Não tinha água tratada, não tinha sistema de esgoto. Então, toda essa chegada da tecnologia, toda essa evolução do saneamento básico, a evolução da medicina fez com que aumentasse o quê? A expectativa de vida. Então, por isso que é importante que vocês façam a pesquisa das taxas que a tia Dan passou para vocês, porque aqui na página 661 vai falar sobre a pirâmide etária, que é a formação da população, o crescimento populacional. A pirâmide, ela tem uma base, onde que é a partir do nascimento, e o topo, que são os nossos idosos, que é a expectativa de vida. E o corpo dessa pirâmide vai ser adolescentes, adultos, jovens, adolescentes, jovens e adultos, né? Que é o viver, que é o andamento da vida. A base, que é o nascimento e as crianças, e o corpo, adolescente, jovens, adultos, e o topo da pirâmide, que é a criança. Então, se vocês pegarem aí a pirâmide etária que tem na página 61, vocês podem observar a composição dessa pirâmide, que a sua base está falando aqui, ó, é uma pirâmide de 1991, uma pirâmide de 2000 e uma pirâmide de 2010. Vocês vão ver que essa pirâmide, ela está cada dia sofrendo modificações, né? A base de 1991 é bem maior do que a base de 2010. Por quê? O que isso quer dizer? Quer dizer que a quantidade de crianças de nascimento está menor em 2010. Estão nascendo menos pessoas. Ah, mas professora, lá em 2010 o topo está maior do que em 1991. O que isso quer dizer? Que as pessoas estão vivendo mais em 2010 do que viviam em 1991. Então, a parte rosa, a pirâmide, ela é dividida em idade e sexo, ok? Sexo feminino e sexo masculino. Que tá de rosa aí são as mulheres, que tá de azul são os homens. E a idade, a base começa do ponto zero, a partir do nascimento. Aí vai de 0 a 4, de 5 a 9, de 10 a 14, até chegar 84 anos, ou além dos 84 anos, ok? Então, a base, a parte de baixo, vai ser a taxa de natalidade. O corpo é o crescimento e a pontinha lá, que é o topo, vão ser os idosos, dividido em homem e mulher. Aí depois vocês vão observando quem morre mais, quem vive mais, o homem ou a mulher, qual a idade, ok? Qual a pirâmide etária aí que tem mais taxa de natalidade?
Qual a pirâmide etária que os homens vivem mais ou as mulheres vivem mais? Então dá para você ter uma ideia de como está o andamento da nossa população, o crescimento populacional, a violência, porque hoje a nossa pirâmide etária indica que os homens morrem mais cedo do que as mulheres. Por que que está acontecendo isso, né? Será que os homens estão envolvidos em mais criminalidade? Será que os homens morrem mais em acidentes de trânsito? Será que os homens morrem por estarem envolvidos em crimes como o uso de drogas, né? O uso de álcool? Então, assim, tudo isso vai influenciar na nossa pirâmide etária, ok? Duas palavrinhas bem legais aí que também é muito, muito importante vocês entenderem. Na página 60, fala sobre o território em povoado e populoso. Galera, eu espero muito voltar para a sala de aula para que a gente possa rever essa matéria. Que essa matéria em sala de aula é muito legal. Porque eu tenho alunos até hoje que ainda dá um nó na cabeça sobre populoso e povoado. Quantidade de pessoas, tá? Populoso e populoso e povoado. Isso tudo está relacionado à quantidade de pessoas. Povoado é essa distribuição das pessoas dentro do território. Populoso é a quantidade de pessoas em um determinado local. Por exemplo, o Brasil, ele é populoso, mas pouco povoado. Eu adoro fazer essas expressões, porque é o que vocês conseguem gravar. É tipo uma dança, né? Sabe que a tia Dan adora fazer dança, música e expressões. Então, populoso, quantidade. Povoado, distribuição. Populoso, quantidade. Povoado, distribuição. Ok? Gente, qualquer dúvida, me manda no WhatsApp. Então, nós temos aí a explicação hoje de populoso e povoado, que é a distribuição das pessoas dentro do território, né? O Brasil é populoso, tem grande quantidade de pessoas, porém ele é pouco povoado, ou seja, ele é mal distribuído. Nós temos muita gente em determinadas partes do território e pouca gente em outras partes das regiões do território, em outras regiões. O Brasil, ele tem uma grande extensão territorial, porém ele é pouco povoado. Aí vai ter inúmeros porquê que ele é pouco povoado. Aí vai entrar a parte de história, como começou a distribuição populacional. Aí vai entrar o crescimento urbano. Aí vai entrar o tipo de clima. Aí vai entrar, por exemplo, na parte norte, que nós temos a Amazônia, ok? Então, são inúmeros porquês que não pode povoar certos lugares. Só quero que você entenda a diferença de populoso e povoado, ok? E voltando lá na pirâmide etária, a pirâmide etária, ok? Ela vai dizer aí para você a idade de homens e mulheres, ela vai dizer a expectativa de vida, quantos anos, até quantos anos essa população pode viver. Ela está dividido em sexo, feminino e masculino, e ela vai ajudar em diferentes pontos dentro da pesquisa para dizer para você se naquele local pesquisado tem mais mulheres do que homem, se naquele local pesquisado tem mais criança do que adulto,
Se naquele local pesquisado tem mais idoso do que criança. Tá, professora, mas como isso vai ajudar? Vai ajudar porque o governo, a partir dessa pesquisa, a partir dessa pirâmide, ele vai analisar as suas ações. Como assim? Se você tem mais crianças do que mais idosos, você vai voltar a sua política para a qualidade de vida de crianças, jovens e adolescentes. Você precisa de mais creche, você precisa de mais escola. Se você tem mais idosos do que criança, você vai voltar suas políticas públicas para os idosos, mais hospitais, mais postos de saúde, médico de família. Então, essa pirâmide vai dizer também para o governo como que ele deve agir naquele local de acordo com a população. Se estão morrendo mais homens, por que está morrendo mais homens naquele local? Vamos pesquisar para saber o que está acontecendo que os homens estão morrendo mais. Por que são homens de 20 a 30 anos que estão morrendo mais? Por que está morrendo mais? O que está acontecendo que está fazendo que essa população de 20 a 30 anos esteja morrendo mais? Entenderam aí, pirâmide etária? Como que ela é formada e para que serve? Ok? Espero que vocês tenham entendido. E eu vou passar agora as atividades relacionadas a isso para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, peço novamente, pode escrever lá no post da escola ou me enviar pelo WhatsApp, tá bom? Beijos, façam as atividades, vou enviar a correção para vocês e qualquer dúvida, estou aqui à disposição. Beijo, até a próxima aula, meus amores.